Vamos pegar então nossas Bíblias. O tema de hoje, creio que vocês já estão a par. Estevão, o homem necessário à igreja do século 21. Essa mensagem, ela nasceu da reflexão quando eu então pensava, quando eu refletia, primeiramente sobre a coragem, sobre a força, sobre a ousadia que tantos homens de Deus no passado, pelo testemunho das Escrituras, tiveram. Homens e mulheres valentes que desbravaram o caminho do Evangelho, anunciando ao mundo o Evangelho de Jesus Cristo. E então, comparando esse tempo, esses heróis da fé, com o povo de Deus dos dias atuais, a igreja do Senhor do século 21, mas para que fique mais familiar, com a nossa igreja, né? Falando de nós, pensando em nossas vidas, porque nós somos um povo que declara que defendemos o Evangelho. Inclusive, salvo engano, eu nunca ouvi tantos cristãos falarem que defendem o Evangelho como nesses últimos dias, até brigando com o outro em defesa do Evangelho. Mas, como já dissemos aqui outras vezes, o Senhor não quer que você defenda o Evangelho deste modo, falando, brigando, confundindo, dividindo. O Senhor quer uma defesa do Evangelho como daqueles que vivem o Evangelho. Não existe maior defesa do Evangelho e dos valores do Evangelho do que alguém que vive o preceito do Evangelho, que vive a verdade do Evangelho, que viva a essência do Evangelho. O mundo precisa de uma igreja que seja de fato forte, uma igreja que compreendeu o Evangelho, que acolheu o Evangelho, que ama o Evangelho e que agora viva o Evangelho. Somente por meio do viver o Evangelho é que de fato nós faremos alguma diferença. E eu quero convidar vocês, para começar essa ministração, a abrir comigo a Escritura na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, e vou ler com vocês os versículos 6 e 7. Então, somente a critério de introdução daquilo que essa noite nós vamos trazer a vocês. Diz assim o texto bíblico, queridos: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição de minhas mãos. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu quero que você repita comigo com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, essas palavras tão positivas que dizem assim, eu falo e você repete: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Queridos, as palavras são muito apropriadas para começar a tratar desse tema em que nós apresentamos a vocês, a partir de Atos, capítulo 7, a história de um homem comum, a história de um homem como eu, um homem como você, um homem à nossa semelhança. Não era nenhum grande apóstolo, não foi nenhum grande profeta, não foi alguém que fez grandes coisas, mas um simples irmão da igreja de Jerusalém, congregava na igreja de Jerusalém, e que chegou a ser diácono. Mas para que ninguém fique enganado com isso, lembre-se que, pelo menos no primeiro século da igreja, o diácono era alguém tão comum, mas tão comum mesmo, que ele era apenas alguém que estava a serviço dos santos, alguém que prestava assistência
aos santos, prestava assistência aos irmãos. Para ser mais específico, Estevão era alguém que servia as mesas na distribuição, não é? Na distribuição da refeição.